Olá pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do canal MS Fla. Vamos trazer aí para vocês informações sobre a situação de Pedro. Será que Pedro vai desfalcar o Flamengo? Pedro tem lesão confirmada no braço, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre zagueiro do Flamengo indo para a Europa. Um pré-contrato já foi assinado e é mais uma joia da base que vai rumo à Europa. Vamos falar também sobre Gustavo Gomes e Piquerez, que podem ser denunciados aí pelo STJD. Mas antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever nesse canal, se gostar do conteúdo, deixar o seu like, comentar aí embaixo, seu comentário é muito importante. Não se esqueça, a hora que você estiver comentando, arrasta o vídeo e hypa ele. Fazendo isso, você estará ajudando muito o crescimento do canal. Bem, já sem enrolação aqui, né, gente? Aqui é tudo de primeira mão. A gente vai trazer o boletim de imprensa aí sobre Pedro, né? Pedro foi substituído aí com dores no ombro, no braço direito, né? No segundo tempo de Flamengo e Racing. O jogo em que o Flamengo ganhou de 1 a 0, jogo válido pela Conmebol Libertadores. O atacante Pedro passou por exames nesta quinta-feira, 23, e o laudo apontou aí uma fratura sem desvio na ulna. O jogador será reavaliado hoje pelo departamento médico do clube para estabelecer o planejamento de recuperação. Pedro aí, então lesionado, não foi divulgado aí o tempo de afastamento do Pedro ainda, né? Mas tem uma fratura sim confirmada no braço do Pedro. Um lance até bobo, né, gente? Um lance bobo ali na disputa de bola. E o Pedro ele acabou fraturando a mão, né? Acabou fraturando o braço. Então lesão confirmada, Pedro pode ficar de fora do Flamengo, mas ele já iniciou aí os seus tratamentos, né? Agora vamos falar de um zagueiro da base de saída, isso porque o zagueiro Cleiton, ele está de saída do Flamengo. O zagueiro assinou um pré-contrato com o Wolfsburg da Alemanha. O jogador se apresenta em janeiro ao clube alemão e o vínculo é válido por 4 anos e meio. Com isso, o defensor fica no Flamengo até dezembro, quando acaba seu vínculo, e daí ele vai para o Wolfsburg. Essa informação foi trazida pelo Werner Casagrande, que trouxe essa informação aí exclusiva que o jogador vai jogar no time alemão. Então, mais uma baixa aí na defesa do Flamengo, né? Com isso, o Flamengo vai ser obrigado a ir no mercado, né? O Flamengo vai ser obrigado a ir no mercado, com certeza aí, atrás de um novo zagueiro na próxima janela de transferências. Bem, antes de falarmos sobre Gomes e Piquerez, vamos falar sobre Bruno Henrique, isso porque na coletiva, o Bruno Henrique deu uma coletiva ontem na saída do estádio, né? Ele foi perguntado sobre jogada de falso 9 e o Bruno Henrique revelou, né, que conversou com o Felipe Luiz e ele abriu o jogo. Ele quer ajudar o time, só que ele não quer jogar de falso 9. Então, o Bruno Henrique, gente, ele não se adaptou a essa função de falso 9, ele não quer jogar de falso 9. Então, o jogador, ele não se sente confortável, né, nessa posição. Ele aí falou que não quer mais jogar de falso 9 e agora o Flamengo, com essa lesão do Pedro, né, ele fica aí sem opções para o ataque, né, porque você não tem o homem-gol, e isso pode aí repensar o que o Bruno Henrique falou, né? Então é isso, o Bruno Henrique falando é muito curioso, né? O Bruno Henrique falar que não quer jogar de falso 9. Nesse jogo, gente, a gente teve aí a boa atuação de Jorge Carrascal, né? Jorge Carrascal fez uma ótima partida, foi o destaque do jogo. Cara, que baita jogador o Flamengo contratou, hein? Jorge Carrascal, ele jogou muita bola e o destaque do jogo ele é totalmente para o goleiro do Racing. Pegou muita bola nessa noite, o Cambeses, bom goleiro, né? Cara, e nos últimos 8 confrontos aí entre brasileiros, o Racing, ele não perdeu para ninguém até o jogo contra o Flamengo. Olha para vocês verem, o Racing ganhou de 1 a 0 do Fortaleza, depois ganhou de 3 a 0 do Fortaleza, ganhou de 2 a 0 do Botafogo, 2 a 0 no Botafogo nos 2 jogos, depois 3 a 1 no Cruzeiro na final da Sul-Americana, 2 a 1 no Corinthians, empatou em 2 a 2 com o Corinthians, goleou o Atlético Paranaense 4 a 1 até perder para o Flamengo por 1 a 0. O Racing vendeu muito caro essa derrota, né? Até porque o time
estava muito bem em campo, cara, muito bem mesmo, até tomar o gol, né? A verdade é que o Flamengo vai ter que decidir lá na Argentina e lá o caldeirão vai ferver, né? O resultado do Flamengo acabou sendo bom pelo que estava se desenhando o jogo, mas agora vai ser decidido lá em Avellaneda. Bem, vamos falar agora sobre Gustavo Gomes e Piquerez para a gente fechar o vídeo. Isso porque o Gustavo Gomes e o Piquerez do Palmeiras são denunciados por críticas à arbitragem após o jogo contra o Flamengo e podem tomar um gancho na reta final do Brasileirão, tá? Os jogadores, eles serão julgados aí pelo STJD e correm risco de suspensão por até 6 partidas, restam 10 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Os motivos são: Gomes afirmou que o Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros mais soberbos do futebol brasileiro, do Mundial, e tem alguma coisa com o Palmeiras. O sucesso do Palmeiras. Além disso, o zagueiro disse que o árbitro fechou o microfone para falar com ele. Piquerez foi expulso por dizer para o árbitro: você está de sacanagem, veio aqui só para roubar a gente. Então, o Gustavo Gomes, ele foi desmentido pela CBF, né? O que se diz ali é que o Wilton Pereira Sampaio desligou o microfone, porque segundo a CBF, gente, não existe nenhuma forma do Wilton Pereira Sampaio ter desligado o microfone, porque para ele desligar o microfone ele vai ter que tirar muita coisa ali para poder desligar. Ele não poderia desligar o microfone só aqui. Então, o Gustavo Gomes, ele foi aí, passou por mentiroso, né, nessa história, e agora vai ter que prestar aí alguma defesa se não quiser ser punido aí por 6 partidas, gente. Já pensou 6 partidas sem Gustavo Gomes e Piquerez no Palmeiras? Cara, é 2 peças chaves para esse time do Palmeiras. O Gustavo Gomes é o xerifão desse time do Palmeiras, é o zagueiro que ajuda muito, né, no ataque, quando vai ao ataque. Então, seria uma perda significativa para o time do Palmeiras. Então, por esse motivo aí, Piquerez e Gustavo Gomes, eles podem, né, receber essa punição severa aí do time pelo STJD e podem desfalcar o time do Palmeiras nas retas finais aí de campeonato. Faltam 10 jogos, gente, apenas para a reta final do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras com alguns problemas, né? Alguns problemas aí. E não é um probleminha qualquer, é o problema. Isso porque o Gustavo Gomes e o Piquerez, eles são peça fundamental desse time, peça-chave desse time do Palmeiras, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.